E o tema da nossa live de hoje vai ser como superar as expectativas do seu cliente. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Se vocês quiserem falar, quiserem mandar dúvidas, quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. Essa live é para vocês. Esse momento é de vocês. E hoje, começando a semana, quero agradecer a presença de vocês aqui nesse momento. Lembrando que ao longo de toda a semana a gente vai ter live sempre nesse horário, às 18h45. Quem quiser também ter mais conteúdo, entra lá no canal do Telegram, que é muito legal, lá tem muito conteúdo também. Todo dia a gente posta alguma coisa interessante, às vezes tem os resumos das lives que a gente coloca lá também. Tem algum conteúdo diferenciado que a gente acaba não conseguindo colocar aqui, a gente acaba colocando lá. Enfim, sempre tem uns insights interessantes. Caso você queira fazer parte do nosso grupo do Telegram, é só clicar ali no Linktree, no nossa bio, né, na biografia ali do Instagram, e aí você vai ser direcionado diretamente para o grupo do Telegram, tá bom? Mas desde já agradeço aqui a presença de todos nesse horário. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como superar as expectativas do seu cliente. A gente sabe que muitas vezes não é fácil a gente conseguir superar as expectativas do cliente, né? E sempre tem aquela máxima do cliente sempre tem razão e tudo mais, mas agora a gente está na era da experiência e cada vez mais a gente realmente precisa entender que não é só mais você fazer o comum, não é só mais você agradar, é realmente você tentar superar as expectativas, é você fazer diferente, é você fazer não só o seu melhor, mas você e a sua equipe fazerem o seu melhor, para que toda a experiência desse cliente ela seja realmente acima das expectativas dele. E fazer isso não é tão simples, né? A gente precisa ter alguns cuidados, a gente precisa ter um carinho em todo o processo, a gente precisa analisar o passo a passo de todo o processo, a gente precisa reorganizar muitas coisas nas ideias da equipe. Muitas vezes a tua equipe ela não está preparada para esse trajeto de realmente superar as expectativas do cliente, para fazer o seu melhor, para fazer a mais do que realmente é necessário. Né? As pessoas elas estão mal acostumadas, nós seres humanos somos mal acostumados a darmos o básico, a darmos o que é necessário. Mas nesse momento, onde o mercado cada vez mais está mais concorrido e aonde, como eu falei anteriormente, a gente está realmente nessa era da experiência, nós, como médicos que trabalhamos sim com serviços, que trabalhamos com prestação de serviços, altamente especializado, eu concordo, mas não deixa de ser uma prestação de serviço. Então, nós que trabalhamos com prestação de serviço, temos sim que entrar nessa onda do mercado de encantar o cliente e principalmente de superar as expectativas do cliente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para falar sobre isso hoje, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. E quando aconteceu isso comigo, eu falei, gente, eu tenho que contar essa história na live, porque assim, realmente foi uma superação de expectativas minha muito grande. E a partir daí a gente sempre tira uma lição, e eu tirei algumas lições que a gente vai também falar aqui no final da live. Eu separei assim mais ou menos em 6 itens essa lição que a gente vai comentar aqui no final da live. Mas, começando a história, aconteceu a seguinte situação. Eu tive um problema no carregador do meu MacBook. Eu tive um problema no carregador do cabo do meu MacBook. E aí, esse carregador, meu marido levou ele para o conserto. E lá eles trocaram o cabo do carregador, porque esse cabo já estava muito detonado, ele era muito antigo, esse Mac já é um antigo, apesar dele ser muito bom. É um produto que realmente parece novo, assim, funciona para mim perfeitamente, mas o cabo, com o tempo, ele se deteriora. E lá nessa assistência técnica, eles trocaram apenas o cabo e deixaram a fonte. O fato é que, depois de alguns dias, eu fui testar essa fonte em casa, esse cabo em casa, e aí ele não estava funcionando, não estava carregando. Foi para assistência justamente porque estava com mau contato, porque não estava carregando direito, mas na minha cabeça era apenas porque o cabo ele estava completamente deteriorado e muito antigo. Fizeram essa troca e, infelizmente, não ficou contente como eu gostaria. Alguns dias depois, eu voltei lá. Vale a pena lembrar que eu voltei lá com muitas ressalvas, porque eu já tinha e tenho uma empresa
que eu confio muito onde eu levo os meus produtos da Apple lá. Qualquer problema que eu tenho no celular ou no meu Mac mesmo, eu levo nessa outra empresa da Apple que já é de minha confiança, ao qual eu já faço trabalho há muito tempo. Então, quando você tem uma empresa que você gosta, que você admira e que você já confia, e quando você leva em outro local, né, muitas vezes você fica assim meio cabreiro e tal. Como não fui eu que levei, quem levou foi o meu esposo, eu, fiquei de, mas por que você não levou em tal lugar e tal, e enfim. Ele falou, não, porque lá acabou sendo mais barato, eles falaram que eles resolviam e tal, e era um problema que ele achava simples, ok. Enfim, o fato é que nós voltamos lá nessa loja. E a experiência que eu tive é que foi diferenciada, que eu vou contar pra vocês agora. Quando eu cheguei lá na loja, ainda bem assim, descrente e até chateada pelo fato de que tinha sido trocado o cabo, mas não tinha sido resolvido o problema. E eu achava que até mesmo a minha fonte tinha sido danificada, enfim. Cheguei lá e aí o moço que me atendeu muito bem, né? Na verdade, até no meio dessa pandemia, muitas lojas fechadas e tudo, ele, com um atendimento assim excelente, disse assim, olha, o problema que está acontecendo aqui é com a sua fonte. E aí eu questionei, eu falei, olha, mas a fonte estava funcionando, ela estava carregando. O problema foi que depois que trocou o cabo parou de funcionar. E aí ele me mostrou, né, assim, testou outras fontes e tal, e me mostrou que, enfim, o problema era na fonte. E eu ainda meio descrente, até de certa forma ainda meio intrigada com a situação, né? Eu falei, tá, mas e aí, é possível resolver a fonte? Porque na outra loja já tinham me dito que não tinha como resolver a fonte, que a fonte não tinha como consertar, que tinha que comprar uma outra fonte. E aí ele falou assim, não, tem como resolver sim. Eu falei, ok, só que o problema é que agora eu estou sem computador, eu preciso trabalhar no final de semana, eu preciso preparar aula, eu preciso preparar, enfim, coisas do meu consultório e tal. E ele falou, não tem problema nenhum. Eu vou te emprestar essa fonte aqui, e aí ele me emprestou uma fonte da loja dele. Eu vou te emprestar essa fonte aqui até que eu conserte a sua fonte e a partir daí eu ligo para você e aí a gente faz a destroca. Nesse momento que ele falou isso para mim, ele simplesmente me desarmou, né? Porque obviamente eu estava armada, porque eu estava chateada, eu estava sem o computador, eu estava com um problema, eu não estava conseguindo carregar meu computador, eu não conseguia produzir, eu não conseguia, enfim, eu não conseguia fazer as coisas que a gente costuma fazer num computador e isso estava me estressando. Mas a pessoa veio com uma solução, ela não só vai tentar resolver meu problema, né, de resolver o problema da fonte, que ele acreditava que conseguiria resolver, mas principalmente ele não me deixou, isso era uma sexta-feira, final da manhã, ele não me deixou o final de semana inteiro sem mexer no meu computador, que era a minha preocupação. Eu falei, tá, eu vou te deixar a fonte aqui, eu não consigo mais carregar meu computador, como é que eu vou fazer? Ele falou, não tem problema nenhum. Eu vou te emprestar essa fonte e aí quando eu resolver a sua fonte, você devolve a mim. Então ele já me impactou no primeiro momento. Eu falei, uau, que atendimento. Né? Eu falei, poxa, legal, obrigada, então. Então tá, então se é assim, vamos resolver e tal. E aí demos entrada lá na fonte, na loja dele, e ele deu a saída da fonte dele lá, que ele iria me emprestar, para eu passar o final de semana com a fonte. O fato é que aquilo me impactou tanto, por quê? Primeiro que ele viu que eu estava com um problema. Segundo, que ele tentou resolver o meu problema da melhor forma possível. E isso já me impactou bastante, né? Muitas vezes você realmente perceber a aflição, a preocupação nos olhos do seu cliente e você não tomar nenhuma atitude, você simplesmente dizer, ou você aguarda segunda-feira a gente vai lhe dar uma posição, né? É o que a maioria das lojas de autorizada fazem, né? De serviços que acabam fazendo esse tipo de serviço de manutenção. E isso já me surpreendeu positivamente. Não fosse isso, quando chegou na segunda-feira, dito e feito, segunda ou terça-feira, não lembro exatamente, mas ele entrou em contato dizendo que a minha fonte já estava resolvida e que a gente já poderia fazer a troca. Eu falei, não, prontamente, beleza. Como é que a gente pode fazer para se encontrar? Eu vou na sua loja, tá aberta, né? Lembrando que a gente está em momento de pandemia, tá aberta a sua loja, a gente pode ir lá levar e tal. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você mora onde? Ele perguntou onde eu morava. E aí, isso ele falando mais com o meu marido. Aí o meu marido disse, a gente mora em tal lugar, eu tô perto de vocês, eu vou levar aí a fonte de vocês. Segundo impacto, ele foi levar a fonte na minha casa. E aí eu fiquei, nossa, ele vai trazer a fonte aqui? Ele falou, vai trazer a fonte aqui. Eu falei, opa, perfeito. Nossa, que maravilha, show de bola.
E aí já preparei a fonte dele para o meu marido, né, descer e ir lá fazer a troca da fonte. Entregaria a dele, que ele emprestou gentilmente durante todo o fim de semana, e devolveria a nossa, que ele disse que já teria consertado. O fato é que, de repente, meu marido, depois que né, terminou lá a conversa, meu marido desceu, resolveu isso e subiu. Quando meu marido subiu, meu marido estava com as duas fontes na mão. Eu falei, ué, você não devolveu a fonte para ele? E aí ele falou, olha, ele deixou as duas fontes aqui para que a gente testasse a fonte ainda mais alguns dias e ver se realmente está funcionando. E aí eu fui impactada pela terceira vez por essa empresa. A primeira vez, quando ele me emprestou a fonte, que ele não tinha necessidade, não precisava necessariamente fazer isso. Foi realmente assim um diferencial, um mimo, um cuidado, um carinho diferenciado. O segundo dele ter de deixar na minha casa a fonte. E o terceiro, de ele não ter imediatamente pego a fonte dele, porque nesse momento ele poderia muito bem ter pego a fonte dele, eu teria pego a minha fonte, teria resolvido ali, e caso de repente tivesse dado algum problema na minha fonte, a que ele teria teoricamente consertado, eu teria que ir no outro dia lá, ou dias seguintes ir lá novamente, né? Enfim, ia me causar um transtorno novamente, eu teria ficado mais tempo sem carregar meu computador. Mas tudo isso ele pensou, e nem eu sequer pensei nisso. Então ele falou assim pra mim, falou pro meu marido, não, você fica com a fonte aí, e se tiver tudo bem, aí você me entrega novamente a minha fonte que eu emprestei. Ok, até então a gente não tinha feito pagamento algum. Realmente é como cuidar do cliente, né? É o carinho que você vê no cliente, até mesmo a confiança no cliente, né? O que não é muito comum também muitas vezes hoje em dia. Por fim, depois de passados alguns dias, a fonte testada, estava tudo bem, estava normal, estava tudo ok. E aí sim foi quando a gente fez então a destroca, depois de alguns dias, até meu marido entrando em contato, como a gente está em momentos de pandemia, né? Nem todos os dias a loja estava aberta, mas enfim, acabou que a gente conseguiu fazer a destroca, porque a gente ligou alguns dias e aí a gente conseguiu falar com ele e a gente fez a troca. Mas o que ficou para mim dessa lição, né? Realmente o quanto essa empresa se esmerou, se empenhou e conseguiu o seu objetivo final, que era me conquistar, né? Tanto é que depois, alguns dias, deu um problema também no tablet da minha filha, eu já estou pensando em levar lá, já trocando praticamente a empresa que eu antes tinha confiança de muitos anos em ir. Mas olha só quanto de diferencial a gente consegue quando a gente faz uma coisa que o cliente não está esperando. Quando a gente quebra uma expectativa que pode ser negativa, muitas vezes, que era o meu caso nessa situação. Eu tinha uma expectativa negativa quanto à empresa que eu não conhecia. É muito difícil você mexer num produto que é um produto tão caro como um Mac. E quando a gente tem um produto desse de alto valor, a gente tem um cuidado maior, porque qualquer dano acaba sendo um prejuízo muito maior. Então, eu fui realmente um pouco descrente de levar uma empresa nova, apesar de teoricamente não é um concerto pequeno, não, é até uma empresa um pouco maior, mas mesmo assim o fato de todo o valor que ele agregou nesse serviço, né, de ter realmente visto o meu problema, se sensibilizado com isso, tido uma empatia, né, de se colocar no lugar do outro e de tentar resolver o problema, quando ele juntou tudo isso e a confiança que ele acabou depositando em mim, e eu me senti grata, e obviamente a gente se sente na obrigação de fazer a reciprocidade, né? Que é aquela coisa do não, agora eu tenho que devolver, agora eu tenho que ir lá pagar, agora eu tenho que fazer a minha parte. As pessoas de bem, os seres humanos de bem têm isso na cabeça. E a gente tem que imaginar, lógico, que a gente sempre está trabalhando com pessoas de bem, esse é o correto, né? Infelizmente nem sempre é assim, mas pelo menos a gente tem que fazer a nossa parte e entender que a gente está trabalhando para pessoas de bem. E foi exatamente isso que aconteceu. E de tudo isso eu tirei lições assim, né, maravilhosas, que eu acho que hoje eu, impactada com tudo isso, quis trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, a primeira lição que eu queria trazer para vocês era essa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Eu nunca fiz isso, gente. Eu vou tentar fazer agora, ver se fica legal. Eu não sei se fica bom, não. Tá dando pra ver aí? Eu não consigo tirar isso daqui. Mas enfim.
Então, como que a gente pode superar as expectativas, né, de alguém? Primeiro essa qualidade no atendimento, ela pode ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de qualquer negócio. E aí sempre lembrar que a equipe, ela realmente precisa estar extremamente treinada e ela precisa saber sobre esse negócio, ela precisa entender sobre o produto ou o serviço que você vende. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi que a pessoa que me atendeu lá, prontamente, quando fez os testes ali, rapidamente conseguiu descobrir qual era o problema e me explicou qual era o problema. E com isso eu consegui entender e compreender a situação. Porque às vezes você se chateia ou às vezes você tem atitudes por não conhecer o que está acontecendo. E quando uma pessoa vem e te explica, olha, isso funciona assim, 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 desce dessa forma, você tende a relaxar. Porque você está realmente entendendo que aquela pessoa que está falando com você tem autoridade sobre aquilo que ela está falando. Aquela pessoa que está te explicando, ela tem o conhecimento do que ela está falando. Então, isso foi impactante para mim. Então, uma dica que já fica aqui pra gente, pra sua empresa. O treinamento adequado e o conhecimento, eles fazem sim um super diferencial no seu produto, que no caso nós médicos, o nosso serviço, né? E quando a gente trabalha, e aí quando tem cirurgiões plásticos ou dermatologistas aqui também, ou médicos que trabalham com a parte de estética médica, como a gente também trabalha com serviços de auto ticket, quando a gente também trabalha com serviços de venda, é importante que a sua secretária ou as pessoas que estão na sua linha de frente, elas entendam e saibam todos os diferenciais dos produtos. Não que necessariamente ela vai vender por você lá na frente ou ela vai fazer qualquer tipo de avaliação mais apurada, mas ela precisa pelo menos saber os diferenciais, saber o que os pacientes mais falam, saber quais são as principais dores dos pacientes, para que elas possam rebater desde lá da frente, desde a sua recepção, essas dores do paciente. Então, eu acho que esse é o primeiro item que a gente tem que ter na cabeça, tá? É oferecer realmente um treinamento adequado para a equipe e manter esse conhecimento deles para que eles possam realmente aumentar o seu fluxo de vendas aí, tá? Segundo, né? O segundo item aí que a gente vai acrescentar. Coloca aqui embaixo. Conheça o seu cliente, né? Quer um caminho mais prático para compreender o seu cliente, para você entender melhor o seu cliente? Pergunta para ele, tá? Então, o que na verdade ele fez? Ele queria saber qual era o meu problema, o que estava acontecendo, e eu disse, poxa, eu tô no final de semana sem conseguir trabalhar, hoje é sexta-feira, de tarde, início da tarde, né? Final da manhã, início da tarde, as lojas quase todas fechadas, não tinha assistência técnica funcionando, estávamos no meio de uma pandemia, eu não ia conseguir assistência técnica e ficar sem o computador no final de semana inteiro. Então, quando ele vai conhecer o cliente, ele conhece a dor do cliente, ele se propõe a ajudar, isso faz da empresa, assim, um diferencial, tá, gente? E, obviamente, quando a gente está falando aqui, a gente fala para médicos, né? Tenta sempre trazer isso para dentro do seu negócio. Eu falo muito de empresa porque nós somos empresa. Nós somos, sim, CNPJ. E por isso nós temos que nos posicionar como tal, né? Então, conhecer o seu cliente, entender com quem você está lidando, entender as suas dificuldades. E dessa forma fica muito mais fácil de você conversar, de você persuadir e de você fidelizar, tá? Cada cliente merece sim um atendimento diferenciado e personalizado. Eu não acredito, sinceramente, que ele faça isso com todos os clientes. Eu tenho certeza que naquele momento eu tive um atendimento diferenciado, que naquele momento eu tive um atendimento personalizado, que naquele momento foi um diferencial o fato de tudo que está acontecendo. Não dá para todo cliente chegar lá com problema na fonte e ele emprestar uma fonte. Mas naquele momento ali foi isso que ele fez por mim. E por que ele fez isso por mim? Porque ele me conhece, porque ele é meu paciente? Não, nada disso, gente. Eu fui lá como uma cliente qualquer, ele não me conhece, nunca me viu na vida, eu também nunca o vi na vida. Mas ele fez isso porque provavelmente ele queria ganhar um cliente e ele ganhou, né? Então, eu acho que isso que fez o grande diferencial e ele fez para mim uma experiência que foi inesquecível. Tanto é que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Outra dica que eu tirei disso aí: ofereça uma vantagem inesperada. Olha só o que aconteceu depois dessa história. Eu achava, eu tinha plena consciência, já estava chateada por isso, que eu ia sair de lá dessa loja sem um carregador,
que talvez eu tivesse que comprar um carregador de última hora com um preço absurdo, porque esses carregadores não são tão baratos. Mas, de repente, ele foi e me ofereceu uma experiência, uma vantagem que eu não esperava, que era, tá aqui um carregador para você ficar no final de semana de graça. Ele não estava me alugando, ele não estava me vendendo, ele estava me emprestando enquanto ele consertava o meu carregador, que ele se colocou profissional o suficiente para fazer. Coisa que a outra loja, que normalmente é o mais comum de eu ir, que normalmente é onde eu vou sempre, que trata dos meus produtos da Apple há muito tempo, não pôde me dizer, né? Não pôde fazer por mim. E nesse caso eles fizeram por mim. Mas a vantagem inesperada que eles me proporcionaram foi realmente um grande diferencial nesse momento. Então, isso também que fique pra gente como uma lição importante para que a gente faça para o nosso cliente de alguma forma, para que a gente faça para o nosso paciente. Nem sempre tudo isso aqui que eu estou falando é possível a gente fazer para o nosso cliente, mas sempre é importante a gente ter esses conceitos na cabeça. Porque em algum momento, como eu falei, eu tenho certeza que eu não fui que ele não faz isso para todos os clientes, mas aquele momento, aquele meu problema, ele poderia resolver e ele resolveu. Então, da mesma forma, você, colega médico que está me assistindo nesse momento, não precisa você fazer isso, óbvio, com todas as clientes. Mas em algum momento, alguma cliente vai ter um problema, alguma cliente vai ter uma situação diferenciada, uma situação específica e que você pode fazer algo diferente. E que você pode criar uma vantagem inesperada para essa cliente. Que você pode conhecer melhor esse cliente. Que você pode ter um tratamento diferenciado e personalizado. E é nesse momento que você vai ganhar o cliente, né? E você ganha realmente da pessoa te defender com unhas e dentes para todos, né? Então, isso realmente é você criar uma expectativa exagerada. Próximo item. Estamos no 3. Eu disse que eu estava começando a usar agora. Não me julguem. Quarto item. Pratique a empatia, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu nesse momento. Ele se colocou no meu lugar. Ele viu o quanto seria difícil para mim ficar sem trabalhar naquele momento, ficar sem o Mac nesse momento. E aí, o que ele fez, na verdade? Ele teve uma empatia de se colocar no meu lugar. De perceber que realmente eu teria um problema naquele fim de semana, que eu não conseguiria trabalhar, que eu não conseguiria produzir, que eu precisava do computador para isso. E por praticar essa empatia e por se colocar no meu lugar, ele resolveu me ajudar naquele momento, né? E dar esse braço a torcer nesse momento e realmente me emprestar aquela fonte que naquele momento eu precisava. Então isso realmente foi um diferencial muito grande. Ah, Janete, mas como que eu posso praticar a empatia com o meu cliente? Gente, nós como médicos é que mais temos que praticar a empatia. Porque muitas vezes o paciente ele chega com a gente com dor, ele chega pra gente triste, ele chega pra gente tentando resolver um problema, ele chega pra gente tentando resolver uma ansiedade, ele tenta pra gente tentando resolver um sonho. E a gente precisa sim praticar a empatia de entender qual é o sonho daquele paciente, o que ele quer fazer, onde ele quer chegar, quais são os objetivos dele, por que ele chegou até você, por que ele escolheu você entre tantos outros que ele poderia ter escolhido, porque olha, isso faz toda a diferença. Tem paciente que a gente às vezes não sabe, mas tem paciente que procura tantas pessoas antes de chegar até você e de repente alguma coisa conectou ele a você. Um site que ele viu e ele achou que foi mais interessante do que outros, as redes sociais de repente que ele viu que ele achou que foi mais interessante que outros, o resultado de alguém que ele viu ou ouviu falar foi mais impactante para ele do que outros que ele viu. Alguém que é seu paciente indicou ele fortemente, assim, defendendo você com unhas e dentes, e aí ele percebeu que, nossa, eu preciso ir nesse médico. Então, sempre que isso acontecer, tenha uma empatia com o cliente, dizer por que você veio até mim, o que fez você chegar até aqui, né? Porque quando você consegue conectar isso, quando você consegue entender e se colocar realmente no lugar do cliente, você consegue resolver as dores e os problemas que eles possam vir a ter, né? Então pratique a empatia sempre, tá? Outro item, seja ágil para resolver os problemas, né? Problemas, gente, podem sempre acontecer. Pode acontecer comigo, provavelmente vão acontecer com você, se não aconteceram, vão acontecer em algum momento. Quem lida com pessoas, em algum momento tem problemas, porque a gente lida com expectativas, a gente lida com satisfações, a gente lida com cabeças diferentes. Então, pode acontecer sim problemas, mas seja ágil para resolver os problemas.
quando eles acontecerem, né? Esteja realmente no lugar do paciente, entenda o que for possível para resolver, que realmente se resolva. E, principalmente na medicina, né? Qualquer complicação, principalmente relacionada a paciente, casa com o paciente, não tem jeito. A gente tem que estar ali do lado dele, né? Junto, segurando a mão até o final, até realmente a situação resolver. Porque muita gente por aí, às vezes, na hora de vender uma cirurgia, de vender um serviço, tá ali do lado do paciente até o momento que o paciente fecha a cirurgia. Depois que faz a cirurgia, o médico simplesmente abandona o paciente. Então, isso é que não pode acontecer, né? Você tem que estar junto do seu paciente até o último minuto da situação, né? E por último, não esqueça do atendimento pós-venda, né? Isso aí é outra coisa que é extremamente importante. Faça pesquisa de satisfação com seu cliente. Vale lembrar que as reclamações você tem que avaliá-las não como coisas negativas, mas sim como possibilidades de crescimento, né? Que é possibilidade de você alavancar algo diferente em você, algo diferente na sua carreira, algo de você acrescentar, é o momento de você acrescentar algo mais na sua clínica, na sua equipe, no seu mindset. Então, sempre avalie as possíveis reclamações como críticas construtivas que podem te alavancar mais. Eu acho que eu cresci muito quando eu comecei a aprender isso, que muitas vezes, eventualmente, quando aconteciam críticas, a gente fica chateado, assim, a gente fica triste, a gente dá o nosso melhor, a gente estuda pra caramba, a gente vem pro consultório e, eventualmente, acontecem pacientes que podem não estar completamente felizes e quando elas chegam para falar algo que, de repente, não estejam plenamente satisfeitas, você fica triste, sim. Mas eu não tenho dúvidas de que isso, na minha carreira, me fizeram crescer e evoluir como pessoa e também como médica. Porque foram através dessas pacientes que em algum momento tiveram alguma insatisfação e vieram me falar, foi que eu pude ter mais cuidado, mais carinho, mais zelo, enfim, por outros que pudessem vir posteriormente, né? E, óbvio, faça o seu CRM, que é aquele relacionamento com o paciente depois, né? Sempre através de várias plataformas é possível você fazer isso. Uma delas é o próprio e-mail marketing, o WhatsApp, enfim, várias formas de você continuar mantendo esse relacionamento com o seu cliente. Então, essas foram as dicas que eu queria separar para vocês hoje, dessa lição que eu acabei tirando desse momento que eu vivi. Eu quis compartilhar isso aqui com vocês hoje, eu acho que foi uma experiência que me valeu muito a pena e sempre que eu trago coisas aqui diferentes para esse canal, são coisas que eu vivo no meu dia a dia da clínica, são coisas que eu vivo no meu dia a dia como pessoa e com o meu poder de observação, eu tento trazer isso para minha empresa. Obviamente vocês sabem que eu já tive outras empresas no passado e isso abriu muito a minha mente para esse tipo de atendimento, por exemplo, coisas que às vezes a gente passa tão despercebido, né? Quando a gente não tem esse feeling de avaliar, passa completamente despercebido essa situação e a gente acha que ela é normal, mas ela não é normal, ela não é comum. Não é comum você ser atendido como eu fui atendido por esse rapaz nessa empresa específica. Então, que isso sirva de lição pra gente, porque serviu pra mim. Então eu trouxe para vocês, para que a gente realmente tente resolver o problema do nosso cliente, para que a gente supere as expectativas dele, para que a gente dê algo a mais do que ele realmente está esperando, para que a gente pratique a empatia sempre, se coloque no posicionamento dele, entenda o porquê que ele está insatisfeito ou está chateado, ou até mesmo está satisfeito, o que o fez ficar tão bem e tirar disso lições para que a gente sempre continue a melhorar como pessoas, como médicos que somos, como empresários e empreendedores que somos também. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa live de hoje. Fico feliz com a presença de vocês aqui. Deixa eu tirar esse aqui, pronto. E é isso, galera. Aguardo vocês então amanhã, nesse mesmo bate-canal aqui, às 6h45. Fiquem com Deus. Um beijo.